existem 4 modelos de parceria. Ou eu ganho e você ganha, ou eu ganho e você perde, ou eu perco e você ganha, ou nós dois perdemos. Nunca precise, porque se eu disser para mim que eu estou precisando de algo, primeiro eu estou comunicando, a premissa básica disso é, estou comunicando para a vida que eu não confio nela. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Aqui é um espaço livre de julgamento. Estamos aqui para não te dar as respostas certas, mas sim para fazer as perguntas certas. Ou muitas vezes não também. Porque liberdade não está no destino, e sim na coragem de se mover. E hoje estamos aqui novamente no Duke Bill, um dos espaços que é parceiro nosso no podcast, e vamos conversar com uma pessoa que já é figurinha carimbada aqui, que é a Mara Guimarães. Oi, gente, tudo bom? Eu não sei se é bom ou se é ruim essa história de ser figurinha carimbada, mas... Eu acho bom. Eu acho muito bom. Mas, espero que permaneça, que continue, que crie raízes cada vez mais. Sabe aquele o flamboyant, que é uma árvore bem bonita, né? É uma que dá uma opção de flor. Isso, flor, que ela é bem grande. Isso. Geralmente quando passa-se anos, assim, o tronco é bem largo. As raízes ficam enormes. É isso que eu imagino a Mara no podcast. É um flamboyant, uma árvore vistosa, bonita, flores enraizadas assim. Ah, pessoal, entendeu? O ano que vem tem novidades, não tem, Gui? A Mara já soltou um spoilerzinho o ano que vem. Mas é só o spoiler da novidade. Que novidade é? Vou deixar... O ano que vem não tem uma novidade. O ano que vem tem várias novidades pro podcast. E assim, só que essas novidades, elas são para vocês que estão aí do outro lado. Não o Dogão, que tá atrás da câmera. Para vocês que estão aí assistindo. Pode ser para ele também, né? Pode ser. Se o Dogão quiser usufruir, assim, vai ser de grande ajuda. Pode ser para mim, pode ser para você. Assim, vai ajudar todo mundo, mas eu acho que quem vai ser mais beneficiado, vai ficar mais feliz é quem acompanha o podcast. Também acho. Né? Bem, eu sempre vou ficar bem feliz, né? É o máximo que a gente pode falar? É o máximo que a gente pode falar, já deu. Bom, Mara, você quer se apresentar de novo? Acho que não. Acho que não, né? Acho que não, precisa mesmo, não quero não, né? Eu acho que a gente pode... Acho que a gente pode pensar numa apresentação que traga mais elegância, sabe? Assim, sem ficar falando... Uma apresentação mais elegante? Sem ficar falando de mim, né? Menos egóica? Exato. Exato. Eu acredito que a gente se apresenta na maneira como a gente se coloca. Eu acho que uma pessoa que se coloca com harmonia, já entrando no tema, bem bonitinha a entrada, ocupa só o lugar certo, não precisa ocupar nem mais lugar, nem menos lugar do que é o lugar de cada um. Sabe as palavras da Mara, como sempre, né? E você viu aí que ela já deu uma pitadinha sobre a força que a gente vai falar hoje. E a força de hoje é harmonia. Pausa dramática, porque vocês já sabem, né? Entra aqui escrito harmonia, para frisar. E só para relembrar, né? Quem chegou agora ou está conhecendo agora o podcast, essa harmonia, né, essa força, ela vem do livrinho que a Mara escreveu, de um dos sonhos dela. A Mara teve um sonho e aí ela acordou com aquele sonho bem fresco e aí já pegou de anotação ali no cantinho da cama ali, sua caderneta ali,
foi escrevendo. E até um conselho para vocês que a gente já deu, de assim que vocês tiverem um sonho bacana, assim, acordar e já escrever o sonho, entendeu? Já tirar da cabeça, pôr no papel, que muitas das vezes pode sair um livro desse. E esse livro aqui é muito, muito legal, muito bacana. Já mostramos aqui várias vezes, né, que ele tem 12 forças. E vai ser uma trilogia, Mara, que você disse? Você vai escrever mais? Estou escrevendo, na verdade, né? Já está escrevendo? Estou escrevendo um livrinho para cada força. Um livro. Vai ser mais aprofundado. Com exercício de como ir cultivando essa força. Uma coisa bem prática mesmo. Eu adoro isso. Passo a passo, sabe? Essas coisas de praticidade é comigo mesmo. Eu adoro. Eu acho que hoje todo mundo, Gui, está precisando de coisas que te ensinem a caminhar, né? Então a ideia é ir desenvolvendo as forças uma a uma num livrinho para cada força. Legal, bacana. Bom, já fica aí também então para vocês que comprem esse primeiro, que logo vai sair um segundo, e daí vocês não vão perder o fio da meada. Beleza? Pra ficar bonitinho dentro da caixinha, né? A introdução e todos os outros 12. Você vai fazer uma caixinha? Precisa, né? Pra ficar bonitinho, né? Bacana. Bom, eu ia ler um pedacinho aqui do Harmonia pra vocês, mas eu vou deixar vocês curiosos, não vou ler não. Já demos muito spoiler hoje já. Um livro novo, coisas novas pro ano que vem, pro podcast. Então o livro não vou dar spoiler não, vocês vão ter que comprar e ler, tá? Eu vou para a primeira pergunta. Lá vai, que rufem os tambores. Você falou em rufem os tambores, você acredita que eu tava assistindo o podcast de novo? Teve essa partezinha no podcast que eu assistindo, eu falei assim, eu não me lembro de na hora lá que a gente tava conversando, de ter vivido esse pedaço. Você acredita? Na semana passada? Na semana passada. Me deu assim, eu olhei e falei assim, mas que hora que eu falei isso, que eu não lembro? E que hora que a Mara respondeu isso, que eu também não lembro? Foi bem no comecinho. Foi bem no comecinho. Eu assistindo, eu falei assim, eu não me lembro desse pedaço. Sei lá, o editor da minha mente aqui, ele cortou esse pedaço da minha vida. Aí lá na edição eu revivi. E eu gosto dessa expressão que rufem os tambores, né? Isso é da minha geração, não é da sua. Então, todas as vezes que alguma coisa importante vinha, né, tinha um tarará, né, e aí algo se revelava na televisão. Então, eu acho as coisas de rufar dos tambores legal. Legal. E dentro disso daí, como a gente falou que vai falar de harmonia, Mara, em quais momentos da sua vida você sente que o mundo inteiro fica na mesma frequência que você? E o que exatamente cria essa sensação? Nossa, que pergunta gostosa. Pergunto isso porque eu tenho um momento assim. Eu chamo esses momentos de epifania. É como se tudo dialogasse comigo e que fosse um diálogo em que há entendimento entre todas as partes que estão dialogando. Eu tive um momento desse ontem à noite. Ontem à noite um amigo foi em casa a gente conversar e é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive vai ser um entrevistado aqui, né? Vai ser um dos entrevistados do podcast. Ele é bailarino, é ator, é um artista. E ontem foi a primeira noite de lua cheia dessa semana. E eu tinha saído na garagem da minha casa para procurar a lua no céu, que eu gosto muito. É a lua do céu, tá, gente? Que a cachorra dela chama Lua. Também chama Lua. Mas não era a lua, minha cadela estava do meu lado. E eu não encontrei, e eu tinha deixado uma coisinha no fogo, então eu não podia ficar muito lá fora. E aí o Julian chegou, tocou o interfone, abriu o interfone, e quando ele subiu, ele entrou pelo portão e tem uma rampa até chegar na porta da minha casa. Ele lá de baixo falou assim para mim: "Você já viu a lua?" Aí eu falei: "Não, Juju, eu saí para ver, mas não encontrei." Aí ele falou assim: "Desce aqui." Aí eu desci a rampa da garagem, cumprimentei ele. Ele pegou na minha mão e falou: "Vem cá que eu vou te mostrar." Gui, eu estava aqui, ele estava aqui do lado, ele passou a mão na minha cintura e apontou para o céu.
Eu dei de cara com a lua. Mas estava linda, não tinha uma nuvem no céu ontem, estava uma coisa linda o céu. E aí depois ele saiu do lado, ficou atrás de mim. E a sensação que eu tive é que nós estávamos conversando sem dizer uma palavra. É um amigo de um bom tempo, a gente tem um grau de intimidade grande a ponto de, no silêncio, a gente conseguir conversar, né? Eu entendo o silêncio dele, ele entende o meu. Então ali, naquele silêncio, era o silêncio meu e o dele dialogando, o silêncio da minha cadela que ficou junto ali olhando, o silêncio do céu, o silêncio da lua. Então aquilo era de uma elegância, mas de uma elegância, sabe, coisa de figurino de cinema clássico. La La Land. La La Land, exatamente. É isso. Eu imaginei você falando, eu fiquei imaginando a cena, né? Então eu tenho muitos momentos desse, né? São aqueles momentos em que eu estou inteirinho em mim. Se eu estiver junto com alguém, essa pessoa também está inteirinho ou inteirinha consigo. E que ali entre nós tem uma colaboração, assim, estamos na direção de alguma coisa que é comum para os dois, ou para os três, ou para os quatro. E que o cenário todo combina, faz moldura para a situação. Eu fico pensando às vezes, né, quantas vezes na vida a gente é capaz de colecionar momentos assim. Mas por que você me perguntou isso? Por que eu te perguntei isso? Porque a gente está acostumado de profissionais, às vezes a gente vê profissionais de várias áreas, né? Tipo, vou falar assim, médico. A gente não imagina, às vezes, que médico fica doente, que tem as mesmas dificuldades que a gente, que tem desarmonia na vida, porque tá ali para nos ajudar, né? Então, assim, tanto para mim quanto para os outros, assim, é mostrar que o seu livro, ele não só ajuda a gente, mas te ajuda também. Você vive isso no dia a dia. É esse lado humano que às vezes a gente acaba esquecendo. E a gente acaba colocando que aquele rico lá não passa a mesma dificuldade que eu. Como é que eu vou fazer isso sendo que ele está num ponto diferente de mim? A gente acaba sempre se colocando para baixo, né? Então, assim, para lembrar as pessoas que estão nos assistindo que todos somos iguais, que passamos pelas mesmas dificuldades, as mesmas desarmonias na vida e que a gente lembrar sempre dos pontos bons, positivos. E você, sendo uma profissional da área, trazer as suas experiências, não só num livro, mas isso que te conecta, o que te traz harmonia e tal, eu acho que faz com quem está assistindo, eu falo isso porque eu vejo a galera comentando nas nossas redes sociais, né? Comentando na rede social do Papo Nômade, no YouTube, né? E eu gosto de trazer isso de que somos iguais. Eu gosto de pensar assim, a vida, né, a vida como um fenômeno, né, como um evento, ela permeia todo mundo. Né? Então, os eventos que vão ser oferecidos para você podem ser oferecidos para mim também. Sim. Né? Desafios, nunca iguais, mas desafios. Assim como momentos incríveis, nunca iguais, os teus e os meus, mas eu tenho momentos incríveis, você tem momentos incríveis. Eu acho que o que faz com que cada um de nós seja único é a maneira como eu encaro o desafio que a vida traz e a maneira como eu encaro as surpresas boas, os momentos de epifania como ontem que a vida traz. O que define a pessoa mesmo é como ela lida com os problemas do que com a felicidade? Eu vejo isso no meu dia a dia. Assim. O que define a vida, quem define a vida somos nós. Né? Eu escolho como eu vou lidar com as situações que aparecem. Então, mas isso é o que...
a escolha que a gente toma diante dos problemas é o que define, tipo, a nossa força e como a gente é, do que como a felicidade, porque a felicidade é fácil de lidar com ela, né? Será? Você acha? Viver a felicidade, viver feliz. Eu acho que é fácil Você tem lidar certeza do que você está falando, Guilherme? que é fácil lidar com a felicidade? Você tem certeza? Eu no momento atual, eu acho que eu tenho certeza sim, que eu acho, pra mim, eu acho fácil lidar com a felicidade. Eu acho Quantas difícil vezes lidar. no teu dia você reconhece que ela está passando do teu lado? Salvo pelo gongo. É mesmo, você foi salvo pelo gongo. Salvo pelo agora. gongo, gente. Acabou de chegar aqui, meu café gelado. Rafaela. E eu vou explicar esse café gelado. Esse é um moca caramelo. Um ice moca caramelo. Porque ele é gelado, Ai, né? obrigada. E ele vem com um dedo de caramelo no fundo aqui, ó. Que você vai mexendo. Parece um milkshake quando você começa a mexer, ó. E fica gostoso. E é tão bom que eu acho que já é a terceira vez que eu tomo isso aqui, que o Dogão nunca tomou e hoje ele resolveu pedir igual. De tanto ele veio pedindo. Hoje a Mara ficou só na água com gás. Não, eu pedi uma soda italiana de limão siciliano, que eu também estou mexendo aqui embaixo. Soda italiano. Para quem é mais simples, é água com limão. Espremido. Não. Eu vi, ó, mudando agora de assunto. Nossa. Pode, claro. Aqui, ó. Vocês têm certeza Obrigado. que é desse tamanho a brincadeira? Ó, aqui, ó. Obrigado. E pedimos um lanchinho aqui. Sanduíche tropical, Nona. A Rafaela tá nos ajudando aqui, ó. Atendimento daqui é fora do comum, né? Ela até ajuda a gente aqui no podcast. Obrigado, Rafa. Sanduíche lindo, né, gente? Eu tô esperando a sua resposta, tá? Eu tô vendo você no Enrolation, né? Eu tô vendo, não pensa você. Lembrei da resposta. Lembrou da resposta? Eu vi um videozinho falando que água com gás aumenta a pressão, Mara. Por conta da... agora eu não lembro, olha, acabou de sumir da minha memória. Mas depois eu vou achar o videozinho e vou te mandar. Um médico falando, ele é bem famoso, já foi na Fátima Bernardes, já foi em vários programas aí, ele falando da questão de você tomar água com gás de vez em quando, tudo bem. Agora, se você tomar sempre, ela aumenta a pressão, porque a água com gás, ela era usada para... igualzinho o sal, quando baixa a pressão. Então, na guerra, parece que era na guerra mesmo. Era usado água com gás para voltar a pressão, para ajudar. Parece que é nesse sentido. Depois eu te mando o videozinho, porque você toma bastante água com gás. Tomo mesmo. Então. E a pressão é boa? E aí ele falou que isso daí altera a pressão. Tá bom o lanche? Tá uma delícia, tô esperando a resposta, Gui. A Mara não vai deixar passar mesmo. Você tem Tá certeza mesmo? Eu tenho certeza que viver os momentos bons da vida é fácil? Olha, no meu ponto de vista, pode ser que daqui uns 2 episódios aí você me faça olhar isso daí de outra forma. Mas viver os momentos bons da vida eu acho que é fácil. Difícil pra mim é lidar com os problemas o tempo todo. Aí, talvez venha a dificuldade do que você me perguntou. Quantas vezes no dia eu reconheço a felicidade passando do meu lado? Isso. Dessa de reconhecer a felicidade, hoje em dia eu vejo que eu consigo ter uma percepção mais fácil. Não que eu vejo de cara, mas eu percebo que em determinados momentos, às vezes eu me pego sendo muito ranzinzo ou me pego negligenciando alguma coisa que eu estava pedindo bastante. Então. E isso que eu vejo muito claro, eu vejo mais forte, né? É a questão da relação com os meus filhos. Às vezes eu me pego em alguns momentos dando bronca, sendo que eu poderia olhar e falar assim, não, peraí, olha de outro lado. Lembra a idade que tem, entendeu? Então, tenta ser mais leve. O que você está dando bronca não é pelo que foi feito, mas sim por um problema teu mesmo, e não pelo que elas fizeram. Então,
hoje em dia eu consigo ver isso mais fácil. E aí, assim que eu pego, eu consigo já colocar em prática e mudar. Isso está sendo, assim, muito bom. As coisas que eu ainda tenho um pouco de dificuldade é na questão do confiar em mim mesmo. Às vezes eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de confiar em mim, em alguns momentos, assim, que eu me vejo um pouquinho bambiano, sabe? E aí eu acabo perdendo esse momento, assim, poxa, velho, fica feliz pelo que tá acontecendo, ó. Aí você tá focando mais num problema do que, ó, você acabou de resolver um problema, que isso é bom, entendeu? Mas tá focando no outro problema. Você tá se preocupando ao invés de viver ali o presente. Você acabou de dar uma aula de desarmonia. Se preocupar com uma coisa que ainda vai vir, né? E não viver o presente. Porque a gente tende a dizer, né? Não, viver as coisas felizes que a vida traz é muito fácil. Não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Porque você precisa estar 100% presente para você poder identificar as coisas boas e trazer o equilíbrio para a tua vida, que é a harmonia. Entendeu? Porque para cada desafio, a vida sempre oferece um bálsamo. Sempre. Nunca a vida vai te deixar sem bálsamo. Você tá falando que para cada desafio a gente recebe um suporte, mano? É isso mesmo. Ou uma graça, ou um bálsamo, ou um remedinho, ou um dengue. Mas não necessariamente ela chega de imediato. Pode demorar um pouquinho. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, chegou aqui o desafio. Junto com o desafio vem um bálsamo. A gente pode chamar de compensação. Eu prefiro chamar de evento de equilibração. Evento de equilibração. Evento de equilibração. O que acontece é que nós colocamos a nossa atenção muito mais no desafio. E o evento de equilibração passa e a gente não pega ele pela mão. E aí, por isso, a gente não encontra harmonia nos momentos de desafio. Isso pode ser nos momentos de desafio que eu enfrento comigo ou no momento de desafio que eu enfrento num relacionamento de trabalho, num relacionamento mais íntimo, de amizade, relacionamento amoroso ou nas nossas relações familiares. Igualzinho você falou, teu filho faz uma coisa lá inadequada, tá? Aí você dá uma mega bronca nele e é capaz de você passar uma semana falando na cabeça dele sobre aquilo. Fica remoendo, né? Fica revivendo aquilo. Isso. E se você não falar na cabeça dele, é capaz de você ficar na sua, remoendo. Quando você faz isso, os pratos da balança da vida fazem assim, ó. Mas tem uma série de eventos de equilibração que estão passando e você não está vendo. Porque você só está olhando o peso que você está colocando em rever, revalidar aquele desafio, aquele problema, aquele desconforto que você viveu, aquela pessoa que te disse uma coisa que você não gostou. Fica ruminando, né? Isso. Lá, né? Você quer ver uma coisa? Ó, sei lá, nós entramos aqui e vamos imaginar que na hora que você entrou, tinha uma pessoa que te desconforta por qualquer razão. Uma pessoa do teu desafeto, vamos dizer assim, tá? E você está vindo para gravar. E que você estava vindo super motivado para gravar. Aí você entra e fala, putz, essa pessoa aqui. A gente tem duas coisas para fazer. Ou ficar remoendo, e isso vai fazer com que o restante, durante todo o tempo da gravação, você esteja internamente desarmônico, dissociado, partido, cindido, ao invés de você olhar milhares de coisas gostosas. Tem uma árvore de Natal linda, né? Tem uma pessoa que passou que te cumprimentou, tem a Rafaela gentil atendendo a gente, tem um sanduíche delicioso, tem uma conversa que pode ir se costurando e ficar uma prosa fácil e boa. Quanto mais a gente vai conversando, quanto mais a gente vai passando tempo junto, eu percebo que a Mara parece que vai me conhecendo cada vez mais. E isso me deixa feliz porque
em mim, eu percebo que quanto mais a gente conversa, mais traz conteúdos para vocês do podcast, isso tem feito eu evoluir. Porque isso que ela acabou de falar, né, isso aconteceu comigo. Eu tava vindo e na hora que eu tava chegando aqui, na hora que virou aqui na esquina, eu tava vindo da rua aqui lateral, e na hora que eu tava chegando aqui na esquina, virou uma pessoa, eu bati de frente praticamente com ela. E não tinha pra onde correr. A gente teve que passar na mesma calçada. Ficou aquele desconforto meu que eu tentei olhar pra dentro de uma loja e não deu tempo suficiente, sabe? E aí a pessoa também tentou olhar pra rua e tal, e ficou aquele climão, assim, sabe? Criou-se uma atmosfera ali em torno que até a gente passar um pelo outro e eu virar aqui a esquina, demorou uns 10 segundos. Que esses 10 segundos foi uma eternidade. Mas aí eu cheguei aqui, montando os equipamentos, e aí isso ficou na minha cabeça. E aí a primeira coisa que você chegou, você me perguntou, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tô sentindo você um pouquinho nervoso, né? Tô te sentindo tenso. Tô te sentindo tenso. E eu de fato tava ainda assim com o negócio. E aí na hora que eu sentei aqui, na minha cabeça agora eu tô aqui, vou viver o presente, vou viver o que a gente se propôs a fazer. E o que eu me propus a fazer. E aí vim e falei o textinho de abertura, que é para vocês entenderem do que se trata o podcast. Porque se fosse antes, se voltarem lá no primeiro podcast, nos primeiros, muitas vezes eu até às vezes não conseguia nem memorizar um textinho que eu me propus a apresentar para o pessoal, para eles entenderem do que se trata o podcast, por falta de estar presente. E agora, aqui conversando, eu me sinto totalmente inteiro, presente aqui. Quando a gente está partido, né? Quando a gente não aceita o evento de equilibração, a gente fica deselegante. A harmonia, ela dá uma elegância. É muito bacana, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, fulano é tão elegante, ou fulana é tão elegante, mas não é só a elegância no jeito de vestir, não é só a elegância nos movimentos, isso vem de uma elegância interna, isso vem de um trabalho muito bem feito de fazer essa equilibração, de viver os desafios, mas sempre encontrar um ponto de ajustar o prato da balança de novo. Né? Seja porque para tomar uma água, seja porque fecha os olhos e lembra de uma cena boa, ou seja porque observa no contexto e vê que tem coisas muito especiais e lindas acontecendo, que são pequenininhas, mas que fazem uma equilibração incrível com as coisas da vida, com os desafios todos, né? com a tristeza. Então, nenhum excesso, Gui, a questão da harmonia é sair do excesso. Excesso de alegria é desarmonia, porque primeiro isso não é real, né? Excesso de alegria vira euforia. Euforia o tempo todo é um gasto de energia psíquica e você fica pouco produtivo. Entendi. Entendeu? Então, o excesso para lado nenhum, nem pro medo, né? Assim, eu tô morrendo de medo, e aí eu deixo o medo ficar muito grande ao invés de eu... Vem cá, vamos lá, vamos ver. Tá com medo do quê? Tá com medo pra quê? Olha aqui, tem essa alternativa aqui, né? Respira, procura alguém para conversar sobre isso. Vamos fazer equilibrações. Eu acho que se nós ficarmos aqui hoje com essa ideia de procurar sempre eventos de equilibração, nós vamos ficar elegantérrimos. A sociedade, né, está vivendo muito tudo no extremo demais. É um excesso de exposição, então as redes sociais demandam que você se exponha excessivamente, e aí você perde a mão na exposição, porque a gente precisa de momentos de privacidade, onde eu não vou expor nada meu, isso aqui é meu, o que eu exponho, o que eu não exponho. Isso aqui diz respeito só a mim mesmo.
né? E aí vem alguém deselegante e quer cutucar. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Mara, dentro disso que você está falando, né, de como a gente lidar com essa questão da desarmonia, aí eu fiquei aqui pensando, né, da gente trazer sempre na memória algo positivo. E aí eu lembrei de uma vez que quando eu era novinho, não que eu não seja, né, gente, claro, novinho pra caramba, esse cabelo branco aqui é reflexo da luz. Eu fiz teatro na minha infância e depois, quando eu estava trabalhando na RGB, uma vez a gente fez um curso de apresentador de TV. E aí o Giovanni, que era aqui da Companhia Bela de Artes, a gente fez alguns cursinhos. Você fez também, né? Você lembra, né? Eu dei um módulo. Você deu um módulo lá, né? Eu lembro. Você estava no dia quando a gente fez a aula com o Giovanni? Não. Que ele, não? Não tá. Ele pediu pra gente buscar emoções. E aí, buscar emoções de euforia, buscar emoções de alegria, de tristeza, raiva. E na parte de tristeza, ele falava como é que os atores choram fácil. Que eles buscam uma memória muito marcante na vida deles de tristeza, ao ponto de chorar. E aí ele falou, os atores criam caixinhas de memória. Nessas caixinhas de memória, eles deixam as memórias que deixam raiva, de felicidade, não sei o quê. Porém, a de felicidade, de raiva, é fácil de guardar. Mas a de emoção profunda, chorar estando feliz e chorar estando muito triste, são as emoções mais difíceis de ser controladas e que, assim, de guardar. Então, quanto mais emoção nesse sentido guardar dentro daquela caixinha e você praticar, mais fácil o ator consegue chorar. Entendeu? Isso é o que ele falou. E aí, você falando isso, me veio na memória esse episódio. Então, assim, pra gente conseguir ter um equilíbrio harmônico na nossa vida, é a gente ter uma caixinha de memórias boas pra quando a gente... Deixa eu tirar um negocinho aqui do seu cabelo. É pão, né? É, pão. Deve ser. A gente criar uma caixinha de memórias boas e harmônicas, então vamos se dizer, se eu tive um problema com um cliente, um problema ruim, que gerou em mim uma desarmonia, aí eu buscar na memória ali rapidamente uma lembrança de uma vivência boa com o cliente. É bonito, foi bonito isso de criar caixinhas de memória, né? Assim, mexeu comigo isso. Mexeu comigo por quê, né? Porque, na verdade, nós somos uma caixinha de memórias. Esse é o ponto. Nós somos uma caixinha de memória. A gente não precisa criar caixinhas de memória. Nós somos uma caixinha de memória. Se eu fosse sugerir alguma coisa para nós criarmos... Tem alguns que é um mausoléu, então. Então, se eu fosse sugerir alguma coisa o que é que eu quero guardar na minha caixinha de memórias? Entendeu? Entendi. Mas... Tá bom, eu entendi. A gente pode escolher guardar as coisas boas. Mas não só as coisas boas, não. Não, eu não tô sugerindo com isso que na nossa caixinha de memórias a gente guarde apenas aquilo que é bom. Não, mas que a gente escolha. Olha, isto aqui, esse dia foi muito difícil. Eu fiquei muito triste mesmo. Muito, muito triste. Eu quero guardar este dia porque eu aprendi tanta coisa com essa tristeza que eu quero guardar na minha caixinha de memória. Esse dia eu me frustrei, mas foi daquela frustração que eu caí do 15º andar sem paraquedas. Pô, mas guardar a frustração também, mano? Claro. Mas assim, guardar para aprender, para não viver mais isso. Então, guardar aquela experiência na minha caixinha de memórias. Porque o que deveria ir para a caixinha de memórias? Eu acho que esse é um ponto bem bacana. Lembra quando eu te perguntei qual era nos outros episódios? Até vou deixar aqui um cardzinho para esse podcast. Eu só não lembro o nome, mas vai aparecer aqui o card agora. Quando eu te perguntei, Mara, qual é a sua caixinha de ferramenta para fazer essa manutenção? Então, a gente faria isso também? É isso. Então, mas o que eu deveria colocar dentro da minha caixinha de memória?
Todas as minhas experiências emocionais, lembra que no episódio passado eu falei que emoção e sentimento é comportamento? Sim. Lembra? Uhum. Então vou puxar o fio lá do outro episódio, depois vocês olham lá em cima, no cardzinho vai aparecer, estou aprendendo. Isso, já apareceu o cardzinho aí do outro episódio. Quando eu guardo um evento, o que eu deveria guardar na minha caixinha de memórias, todos os eventos emocionais e sentimentos fortes que eu aprendi coisas. Que aprendeu coisas. Que eu aprendi com aquele evento. Mesmo Independente sendo de ruim. ter sido exato. Porque, na verdade, na caixinha de memórias, a caixinha de memórias é uma caixa de ferramenta. Então, se eu guardo um evento em que eu me frustrei muito e eu aprendi o que foi que eu fiz, aonde eu exagerei na expectativa, aonde eu desarmonizei, porque o que é frustração? Eu sempre vou me frustrar quando eu coloco uma expectativa maior do que a realidade pode me entregar. Eu sei que isso vai virar um corte. Já virou. Né? Então, sempre eu vou me frustrar quando eu coloco a minha expectativa maior do que a realidade pode me entregar. Um jeito harmônico de viver é não criar expectativa com nada? Não. Isso não é jeito harmônico de viver, isso é jeito desesperançoso de viver. Desesperançoso. Eu acho, a gente tem que criar expectativa, mas a expectativa do tamanho ou um pouquinho maior do que a realidade pode te entregar. Mas para isso a gente tem que ter uma percepção mais clara sobre a realidade? Exatamente. Para isso nós precisamos de duas coisas. Então, eu só vou viver em harmonia quando eu tiver dois ingredientes importantíssimos. Quando eu me conhecer o suficiente e quando eu tiver realmente uma vontade genuína de entender o outro. Genuína de entender o outro. Aí eu vou viver em harmonia. Porque se eu tenho realmente vontade de te conhecer, de te entender, eu não vou colocar sobre você uma expectativa maior do que você pode me entregar. Então a questão é de um passo de cada vez, vai conhecendo a pessoa e aí de acordo com o que ela... Mas e se você começar a conhecer pessoas, né? Ou vamos supor que você está conhecendo uma pessoa e aí você vê que o que ela fala não está sendo muito coerente com as ações. Você está conhecendo ela. O que ela está dizendo para você? Ela está dizendo, olha, eu, fulano ou fulana, ainda não tenho coerência entre falar e fazer. Então, fique atento, porque ela está te dando uma informação. Essa pessoa está dizendo dela. A gente tem que dar mais importância ao feito e não ao dito. Na verdade, as duas coisas, né? A coerência entre o que diz e o que faz, nesse caso em especial. Uhum. Então, se você alimentar expectativas do que ela fala, do que essa pessoa fala, a chance de você se frustrar é enorme. E depois você vai colocar a culpa na outra pessoa, que é mais uma desarmonia. Agora, se você prestar atenção que essa pessoa fala isso, fala A e faz B, eu posso gerar a expectativa de que ela me entregue B o mais próximo de A. Fazer o trabalho reverso? Exato. Eu não posso alimentar a expectativa de que ela vai me entregar A se ela me falou A e fez B. Então, teoricamente, é você fazer Como é que é mesmo que estava na moda mesmo? Educação positiva? Você fazer meio que com a pessoa uma educação positiva, você fala para ela fazer... Você espera o B e aí você fala para ela fazer o A, porque assim ela vai fazer o B? Não, psicologia reversa chama isso. Psicologia reversa? Não, o que eu estou falando é assim, vamos supor que você dissesse assim para mim, Mara, eu sou um cara super calmo, sou uma pessoa super compreensiva, né? Eu sei lidar muito bem com figuras de poder, vamos colocar essas três coisas. Eu sou calmo, sou compreensivo e lido muito bem com figuras de poder, tá? Aí, de repente, eu estou com você numa situação que nem eu estou envolvido diretamente, acontece uma situação em que alguém altera a voz para mandar você fazer alguma coisa. E você reage com grosseria. Aí você já viu que eu não sou calmo nem sei lidar com uma situação de poder. Isso. E aí,
eu olho aquilo e aquilo me Incomoda. me incomoda, porque, nossa, o Gui me falou uma coisa e ele fez outra. Então, o que eu posso aprender com esse desconforto? Como é que eu faço a equilibração? O Gui está me contando dele que ele não é tão coerente quanto ele pensa que ele é. Uhum. Então, numa situação em que eu vou precisar te dizer, faça alguma coisa, né? Numa situação em que eu vou precisar ser uma figura de poder naquela situação, eu vou fazer isso com uma suavidade possível para a situação, de modo que eu não gere em você Um desconforto para não ser reativo. Exato. Porque eu já sei que você não lida bem com estruturas de poder. Então eu não posso ter expectativa que eu vou chegar e dizer assim, ô Gui, sério mesmo? Faz isso aí. E você vai ficar super calmo e vai dizer, não, a Mara tá certa. Mas é possível a pessoa ser assim com as outras e com você não, por exemplo? Como assim? Vamos dizer, uma pessoa que fala assim, olha, eu lido bem com uma situação de poder, quando alguém com ordem, né? Ser mandado. Eu lido bem. Mas aí, essa pessoa, você vê ela fazendo isso no trabalho. Uhum. Mas no convívio mais próximo, mais íntimo, ela não faz isso. Aprendeu mais uma sobre essa pessoa. Na intimidade. Na intimidade, ela é reativa. Mas para obedecer as outras pessoas no trabalho... Na intimidade, ela mede forças. Ser reativo é medir força. Guarda isso, gente, por favor. Toda vez que você for reativo, você está medindo força. E medir força é sair da harmonia. É buscar o desequilíbrio. Porque eu não tenho que medir força com ninguém. Entendi. Pô, esse é legal. Eu não tenho que medir força com ninguém. Porque o meu lugar é o meu lugar. Se eu estiver no meu lugar... A única coisa que eu preciso fazer caso o outro venha e me empurrar para que eu saia do meu lugar é me manter no meu lugar. Mar, em relacionamentos, acho que eu vou pôr no geral. Então vai. O que para você destrói a harmonia mais rápido? A falta de clareza, falta de energia emocional ou falta de intenção? Falta de comunicação. Falta de comunicação destrói a harmonia mais rápido. Mais rápido, porque a falta de comunicação pode levar a tudo isso aí que você falou. Falta de comunicação não tem clareza. Falta de comunicação gera falta de energia emocional. Falta de intenção. Você já viu que numa relação afetiva, isso não precisa ser uma relação romântica, não, tá? Sim, não, no geral. Uma relação humana. Hoje um pouquinho agora, na hora que eu tava vindo. Eu tava conversando com a mãe da minha filha que eu tinha esquecido de comunicar o cara da van se ia pegar minha filha ou não, né? E aí ela falou, não, eu avisei, pode ficar tranquilo que eu avisei ele. Aí eu falei pra ela, falei assim, nossa, eu preciso melhorar a minha comunicação com ele. A minha comunicação com ele tá falha e eu sinto isso. Mas ele, por sua vez, eu já vi que ele já fez umas mudanças nele, na forma de lidar com isso. Mas mesmo assim, eu ainda estou sentindo esse desconforto, ainda está no ar. Mas aí é um erro meu. E aí eu já identifiquei isso. Falei, eu preciso melhorar a minha comunicação com ele, porque não está tendo clareza. E mesmo ele, às vezes, se posicionando, ele me manda mensagem e tal. Então, essa falta de comunicação da minha parte está mantendo uma desarmonia. Pode gerar. A comunicação ineficaz, ela gera desarmonia. Em qualquer relação. Uma pessoa que ela se coloca como esquecida, ela é desarmônica ou ela é desinteressada? Depende. Não tem como afirmar isso assim, de bate pronto. Tipo, por exemplo, você tá lidando com uma pessoa que ela sempre fala, nossa, eu esqueço. Marca um compromisso, nossa, desculpa, eu esqueci. Ela sempre tá esquecida. Significa que ela é muito desarmônica com ela mesma, ela não tem um equilíbrio, ou ela é desinteressada das coisas que envolvem os outros? Então, é isso que eu tô te falando. A gente não pode bater um martelo aqui. Falar que é obrigatoriamente isso e sempre. Ela pode estar desinteressada nessa fase da vida, porque pode estar em desarmonia, por exemplo, porque está com uma depressão, porque está com um problema muito sério no trabalho, porque está com uma questão familiar que está ocupando muito espaço na cabeça. Então aí a gente se esquece mesmo.
Ou pode ser que seja uma pessoa que está desinteressada da vida, ou pode ser uma pessoa que está desinteressada de você, ou daquilo que se comprometeu a fazer com você. Então, se eu não estou interessada naquilo que nós combinamos fazer às sexta-feira às 14 horas, há uma grande probabilidade de eu esquecer que nosso horário aqui é 14 horas. Você ouviu, né, Dugão? Você ouviu essa, né? Você tá sem um fone aí, mas você tá ouvindo o que ela falou, né? É porque ele chegou aqui, você não tinha marcado comigo às 3, eu falei, você me aparece aqui às 3. Se você tivesse aparecido às 3 aqui, Dugão, eu ia te matar. Eu falei pra você às 2. Eu esqueci, eu tava com 3 horas na minha cabeça. Ele, ainda bem que você mandou mensagem. Então, aí só ele para responder o que era. É só ele para responder o quê? Não, ele chega, se ele tivesse chegado aqui às 3, ele só ia pegar o gelo no copo. Entendi. Dogão, você estava desinteressado. Dogão disse que estava com muita coisa na cabeça, por isso ele não lembrou. Tá. Poxa, Mário, eu tô pensando aqui, né? Essa questão de harmonia, comunicação, né? Isso me trouxe muito a pensar como melhorar ou o que eu poderia ter feito nas minhas últimas relações há pouco tempo. Eu falo assim, trabalho e tudo mais que eu tava te contando aqui em off, né? Igual eu te falei que você falou com o teu amigo, né? Tava quase mandando um cliente para aquele lugar e eu vivi isso daí recentemente. E aí eu fiquei depois pensando, assim, cara, qual foi a minha falta de comunicação que me fez dar essa liberdade para esse cliente achar que ele poderia falar dessa forma ou se posicionar desse jeito? Isso. O que eu venho fazendo... Qual é a tua responsabilidade por você ter vivido isso? Isso. E aí eu fiquei, o que eu venho fazendo, né, em modo de tratamento com ele, que tá fazendo ele se enxergar nessa posição. Exato. E aí o outro ponto e aí, eu dou um basta logo aqui ou eu reeduco esse cliente? Vale a pena reeducar ele, me reposicionar ou simplesmente cortar relações e partir para um próximo? Que rufem os tambores novamente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Porque só você pode saber o que você vai fazer nessa situação. Esse cliente é um cliente que vale a pena? E pensa primeiro, você está falando em reeducação, né? Reeducação, educar é buscar harmonia, é buscar elegância. Será que a primeira pessoa a ser educada ou reeducada não é você? Não, sim. Nesse caso, quando eu falo reeducação, reeducar esse cliente, eu estou falando primeiro em mim, porque eu preciso mudar o meu posicionamento primeiro para que ele consiga enxergar. Isso. É nesse ponto que eu tô falando. Então, é isso que eu tava falando. Eu fiquei pensando, isso que eu tô te falando é que eu fiquei pensando já. O que eu vim fazendo? Aí eu falei, você foi fazendo isso. E aí ele foi ganhando liberdade. E aí agora, para reeducar ele, você vai ter que mudar o seu posicionamento. Você vai ter que ir mudando aos pouquinhos, porque se você for bruto, esse cliente automaticamente vai espanar, vai embora. Exatamente. Então, se você quer manter... Você vai ter que ir mudando seu posicionamento pouco a pouco, gradativamente, até chegar ao ponto dele entender que aqui é o seu lugar, cada um no seu quadrado. Então. E aí isso primeiro precisa mudança minha. Primeiro você precisa olhar para você e compreender por que eu saí do meu lugar. Para que eu fiz isso comigo, para que eu fiz isso com ele. Porque esse é um outro ponto também, gente, que eu acho que assim... É como tudo que eu faço, tudo, por trás tem uma intenção. Sim. Se eu descubro a intenção que vai por trás do que eu fiz e que eu reconheço que não foi bom, eu corrijo a mina rota inteira, não é só com aquela pessoa, eu vou corrigir toda a minha rota. Isso é verdade. Entendeu? Porque assim, eu identifiquei esse ponto. Porque antes lá eu precisava. Você já deu um passo. Então eu identifiquei que eu estou cometendo esse erro. Mas que intenção eu tive ao fazer isso?
Eu acho que isso pode até ajudar as pessoas, porque lá no início eu meio que abri, né, digamos assim, não pus limite, porque eu precisava daquele cliente naquele momento. E aí, hoje em dia, não é que faz diferença, mas é que faz menos diferença do que lá naquele momento, né? Pois é. E aí agora, tipo assim, calma aí. Lá atrás eu precisava. Então, eu dei muita brecha. A culpa não é do cliente de ter se posicionado assim. A culpa foi minha porque lá atrás, eu precisava, então, beleza, vamos fazer e tudo mais. Aí Você tá contando uma coisa bem séria. Aí agora, calma aí, não gostei do posicionamento. Por conta da liberdade virou libertinagem. Então, não é que eu não preciso mais do cliente, mas assim, não igual antes. Então, preciso mudar o posicionamento. Gui, pensa assim, ó. Tudo na vida é parceria, tudo. Tudo é parceria, né? E o que a gente precisa saber desde sempre é que modelos eu quero, qual é o modelo de parceria que eu quero. Se é um modelo de parceria ganha-ganha, ou é um modelo de parceria ganha-perde, ou é um modelo de parceria perde-ganha. Só tem 3 modelos, ou um modelo de parceria perde-perde. Existem 4 modelos de parceria. Ou eu ganho e você ganha, ou eu ganho e você perde, ou eu perco e você ganha, ou nós dois perdemos. Nunca precise, porque se eu disser para mim que eu estou precisando de algo, primeiro eu estou comunicando, a premissa básica disso é, estou comunicando para a vida que eu não confio nela. Tá, você está falando que se eu chegar ao ponto de falar que eu preciso de tal coisa... Como você estava falando, lá atrás eu precisava do cliente. Sim. Não tinha, assim, se você for fazer nós estamos fazendo uma sessão de terapia aqui, gente, tá? Deixando claro isso para todos, né? Se você for mexer lá no fundo, naquele momento que você dizia que estava precisando, você estava confiante na vida? Não. Pronto. Aí, se eu tinha 10% era muito de confiança. Então, quando a gente está nessa relação com a vida, de desconfiança, nós vamos usar as pessoas. E as pessoas vão nos usar. As relações vão ser relações de uso. Não vão ser relações de parceria. Tá. E aí, no ponto agora que eu tenho confiança em mim, mais confiança em mim, você fica numa posição de que eu não me submeto a isso mais. Pois é. Corrigir rota é pedir desculpas para ele, talvez. Olha, desculpa. Eu lidei mal com a nossa relação. Tá. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Porque em algum momento você usou ele buscando algum benefício. Por isso você deu espaço para ele demais. Por mais que no fim a gente acaba se sentindo prejudicado. Né? Mas avalia profundamente. Para a gente viver um estado de felicidade, a gente precisa de confiança na vida. Sim, eu entendi. Eu entendi esse ponto. Entende? Está aqui. Né? O sonho me diz, eu preciso de confiança na vida. É a segunda raiz. Sem confiança na vida, é o terceiro galho. A terceira força. Sem confiança na vida, a gente não tem nada. Pra vocês poderem entender, gente, o cardzinho tá aparecendo aqui agora, ó, sobre confiança na vida, que a gente conversou, que foi a terceira força. E isso, essa frasinha, confiança na vida, Mara, por isso que eu falei aqui agora há pouco, que eu tô feliz comigo de ter reconhecido isso, né? Que essa frasinha fica na minha cabeça o tempo todo. Toda vez que começa assim, confiança na vida. As suas forças. Você é uma poeira estelar. É isso. A força dentro de você é a mesma que tem na árvore, é a mesma que tem em tudo que tá criado nesse mundo.
É a mesma força que está no que criou o universo. É isso. Aí todas as vezes que começa, por isso que eu te falei ontem. Ontem eu não estava bem de saúde. E aí chegou no fim da tarde e falei, cara, você já tirou o teu dia para isso. Agora você tem só mais 5 minutos. É o que você tem 5 minutos. Depois daqui, cara, você vai ter que pôr ali para debaixo, você tem que fazer suas coisas. E aí é onde eu fui fazer. Que é realmente aqui, você começa a estar fraco, até o corpo estava fraco, aí vamos lá. Eu tô aqui pensando, né? Não tem nenhuma possibilidade de ter harmonia nas relações se você não tem confiança na vida. Não é confiança em você, é confiança na vida. Porque se você tem confiança na vida, você tem confiança em você. Se eu confio na vida, eu confio em mim. Tá. Porque confiar na vida é pisar num chão que eu sei que não vai sair de debaixo do meu pé. E a única coisa que eu tenho que fazer num chão que não vai sair debaixo do meu pé é andar os meus passos. Eu não tenho outro passo para andar que não seja o meu. Sabe, gente, eu fico pensando assim, a gente tem aqui conversas muito... que hora parece que está fugindo do tema, né? Mas se vocês forem olhar, presta atenção no pequeno dessas conversas nossas. Sabe, porque o pequeno é que é o grande da vida. Então, se eu não confiar na vida, eu não preciso confiar em mim, eu preciso confiar na vida. Porque se eu confiar na vida, eu vou andar na vida. E aí eu não vou usar ninguém, aí as minhas relações, elas vão tender a serem relações de parceria. E quando eu reconhecer que ali não tem uma relação de parceria, porque tem alguém ali que não confia na vida, eu sei que ali tem uma zona de perigo, porque aquela pessoa pode querer me usar. Porque ela está vulnerável. Ela está vulnerável e nem ela sabe. Lembra do galho da vulnerabilidade? Sim. Nem ela sabe que está vulnerável. Então qual é a chance dessa relação ter parceria? E ela não sabe que está vulnerável porque ela não se conhece. Né? Então, porque ela não confia na vida. E se conhecer é muito, muito importante. Não sabe o tamanho do passo que ela pode dar. Lembrei de uma postagem que a Lu, sua filha, fez ontem, do CEO do Boticário. É isso? Você viu a postagem? Do CEO do Boticário falando da importância do autoconhecimento para poder ser líder. Né? E isso, o autoconhecimento influencia na questão de liderança dentro de uma empresa, de como lidar com as pessoas. Então, o autoconhecimento ele é importante para tudo, né? Em todas as áreas. Porque sem autoconhecimento eu não confio na vida, gente. A questão da vida é confiar nela. Sim. Mário, eu poderia fazer aqui mais um monte de perguntas que eu tenho. Porém, dentro desse monte de perguntas, tem alguma coisa sobre a harmonia de mensagem que você gostaria de falar, ou gostaria que a gente tivesse entrado nesse tema para poder passar essa mensagem? Acho que sim, acho não, tem sim. Tem? Tem. Busca a elegância em tudo que você fizer. Seja elegante. Mesmo quando você estiver só com você. Seja elegante. Elegante, mas em qual sentido? Como assim? Elegante de se vestir? Elegante de se portar? Elegante nos modos. A gente não tem ideia da correlação que tem entre o corpo e a mente. Então, se eu estou em casa sozinha e eu vou arrumar a cama e jogo o travesseiro no chão, eu acabei de gerar uma desarmonia no meu ambiente. Ao passo de que se eu vou lá, pego o travesseiro e gentilmente coloco ele em algum outro lugar, estico o lençol, com movimentos inteiros, nós precisamos retomar a elegância nas coisas. Né? Vai se despir, se despe com elegância, vai se vestir, se veste com elegância. Vai preparar o seu café, prepara com elegância. Harmoniza a mesa. Não joga comida de qualquer jeito em cima da mesa, sabe? Uhum. Não guarda a roupa jogada de qualquer jeito. Harmonia é elegância. Para mim, estou satisfeita. É isso, gente. Eu também estou muito satisfeito, como vocês ouviram a Mara aí.
Vocês acabaram de participar de um pedacinho da minha sessão de terapia. Não que esse podcast inteiro não seja para mim uma sessão de terapia, porque ele é. Não só esse episódio, como todos os outros. Nosso compromisso aqui é de trazer informação para vocês, um autoconhecimento, mas ele parte principalmente para mim do meu autoconhecimento. Eu vou aproveitando muito aqui, não só dessa conversa, como não só agora também, mas em casa depois eu assisto, depois que o podcast está no ar eu assisto de novo, não só para ver como ele ficou, mas para eu recordar. Então, assim, espero que não só a conversa de hoje sobre harmonia, como as outras também, né, possam vir a ajudar vocês. Quem ainda não assistiu, entra aí na nossa lista, tá separadinho lá, só os podcasts que a gente fez com a Mara, entendeu? Se entrar no YouTube lá, tem uma lista só com os podcasts das conversas com ela, e tem uma lista só dos outros podcasts que são de assuntos aleatórios, que também é de conhecimento, de cultura e tudo mais para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha, tá bom? Lembrando, durante a semana, de segunda a domingo, tem os cortes do podcast que tá no TikTok, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Verdade, no Instagram, nesses 4 lugares. E toda sexta-feira, às 8 horas da noite, entra o vídeo completo, na íntegra, tanto no YouTube quanto no Spotify, para vocês assistirem ou ouvir do jeito que vocês quiserem. Caminhando, cozinhando, e do jeito que mais lhe agradar, tá bom? Queria agradecer de novo ao Dogão, que está aí nos acompanhando, a Mara, por estar presente novamente. Eu fico aqui feliz da vida. E eu também. Muito feliz com a companhia de vocês. Obrigado a vocês por estarem aí, né, prestigiando o trabalho da gente. Deem sugestões, comentem, compartilhem com as pessoas se vocês acharem que isso ficou bom e útil para vocês. Um beijo. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade. E eu vou terminar aqui o meu lanche. Eu também.